Olá você, a paz do Senhor Jesus. Ministério Apologético Boas Novas, com sede no condomínio residencial Asa Branca, Brasília, Distrito Federal. Eu, Anísio Andrade da Silva, pastor, presidente do ministério. Convido a vocês para a inauguração do primeiro trimestre de 2024 da nossa Escola Bíblica Dominical. Nós utilizaremos do material fornecido pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, CPAD, revista para adultos. Então, vem comigo e nós vamos para esta aula inaugural do primeiro trimestre. Amanhã, domingo, dia 7, nós estaremos estudando a nossa revista presencial e transmitindo ao vivo para aqueles que não conseguem comparecer ao salão da igreja. O assunto deste trimestre é o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Eu considero um assunto extremamente relevante. Então eu montei aqui uma história, né, da igreja para a gente acompanhar passo a passo. Então, mais uma vez, lembrando a vocês que nós somos o Ministério Apologético Boas Novas. O nosso lema é firmados na palavra de Deus. A Escola Bíblica Dominical 2024, primeiro trimestre, de janeiro a março. O corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Lição número 1. A origem da igreja. Essa lição será estudada no dia 7 de janeiro de 2024, presencialmente, em todas as igrejas que fazem parte desse contexto da CPAD. Texto áureo. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2, 38. Verdade prática. A igreja é a família de Deus, comprada com o sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo. Plano de aula. 1. Introdução. O propósito deste trimestre é estudar a respeito da doutrina da igreja, segundo a sua origem, natureza e missão neste mundo. Nesta primeira lição abordaremos o tema da origem da igreja. Procuraremos responder as seguintes questões: como o povo de Deus é formado na Bíblia? Como a igreja foi planejada por Deus? O que a igreja de fato é? Para tratar desses e outros assuntos, contaremos com o pastor José Gonçalves, líder da Assembleia de Deus em Água Branca, no Piauí. Mestre em teologia, graduado em filosofia, escritor de diversas obras editadas pela CPAD e membro da Comissão de Apologética da CGADB. Segundo, a apresentação da lição. Os objetivos da lição são: primeiro, descrever a trajetória do povo de Deus na Bíblia e na história. Segundo, apresentar a igreja como criação divina. Terceiro, identificar a igreja como a comunidade de salvos. B. Motivação. Uma das imagens bíblicas mais interessantes a respeito da igreja pode ser contemplada a partir desta expressão: o corpo de Cristo. Tal expressão revela que a igreja não é uma mera associação, mas uma instituição orgânica e divina que foi estabelecida pelo próprio Deus. Você se sente conscientemente parte desse corpo? Se sim, vem comigo através desta aula.
Terceiro, conclusão da lição. A. Aplicação. Só faz parte da igreja, o corpo de Cristo, quem é regenerado, justificado, santificado pelo Senhor Jesus e selado pelo Espírito Santo. Aqui é muito importante afirmar que a natureza da igreja é celestial, pois não nos congregamos a ela por mera vontade humana, mas pela obra de Cristo na cruz, mediante o arrependimento e fé na força do Espírito Santo. Nós vamos então a um preâmbulo, um ligeiro apanhado sobre a tipologia da igreja. Então nós vamos dar um passeio pelo Antigo Testamento, só lembrando a vocês que o que nós vamos tratar agora nesse preâmbulo não está contido na revista. Isso foi algo que eu pesquisei por fora e fiz esse apanhado para você abrir a sua mente. Amanhã, quando você chegar lá na igreja para estudar a revista da escola dominical, você já saberá a origem da igreja, né? Essa tipologia. Representação da igreja na terra. Letra A: Abraão, Isaque, Eliezer e Rebeca. Abraão vocês conhecem, que é o pai de Isaque. Eliezer é o moço damasceno, né, que era servo de Abraão. E Rebeca, filha de Betuel, que era da família de Naor, também parente de Abraão. Então essa combinação aqui, esses 4 nomes, Abraão, Isaque, Eliezer e Rebeca, significam na tipologia Pai, Filho e Espírito Santo e a igreja. Abraão representa Deus, Isaque representa Jesus, Eliezer representa o Espírito Santo e Rebeca a igreja. Deus prometeu um filho a Abraão, Gênesis 15. Sara, mesmo sendo estéril, teve um filho de Abraão, Gênesis 21. Maria, mesmo sendo virgem, teve um filho do próprio Deus, Lucas 1, 26 ao 38 e Lucas 2, do 1 ao 7. A representação da igreja na terra, continuação, letra B. A família de Noemi. Então vamos dar um passeio lá no livro de Ruth, né? A família de Noemi representa a apostasia do povo israelita. Primeiro, saíram de Belém. Belém representa casa de pão. Houve fome na região de Judá, na terra de Judá, e migraram para Moabe. Moabe, o significado de Moabe é de seu pai. E para você entender esse significado, Moabe foi o filho da filha mais velha de Ló. Eles tiveram um incesto, né? A filha mais velha de Ló engravidou e deu à luz a um filho, a qual ela chamou de Moabe, que quer dizer de seu pai, né? E Elimeleque, que era um homem temente a Deus, um homem bem sucedido, né? Até via aquela fome sobre a região de Judá. Elimeleque significa o Senhor é rei, ou Deus é o meu rei. E ele representa o povo judeu que foi chamado, mas se desviou abandonando o projeto de Deus. Elimeleque. Noemi, significado agradável, delicada, representa o Espírito Santo de Deus que mesmo na adversidade conduz a igreja do Senhor Jesus rumo ao resgate. Foi isso que Noemi fez. Malom, o filho do casal. O nome Malom significa doença ou fraqueza. E ele representa o crente que esfria na fé
vai para o mundo, adoece e morre. Quilion, o segundo filho, aquele que falha, que chega ao fim. Representa o crente que erra o caminho do Senhor, vai para o mundo e é aniquilado. Letra B. A família de Ruth representa o surgimento da igreja a partir da morte e ressurreição de Cristo e a vinda do Espírito Santo. Primeiro, Orfa, que significa pescoço, nuca, aquela que vira as costas. Orfa foi a esposa de um dos filhos de Elimeleque, e Orfa foi confrontada por Noemi, que disse: ó, minhas filhas, eu não tenho mais filhos para casar com vocês, mesmo que eu engravidasse hoje, será que vocês esperariam meus filhos crescerem? Não, então vocês voltam para casa, voltam para a família de vocês e refaçam as suas vidas, porque eu vou embora. Eu vou embora porque o meu nome já não deverá mais ser Noemi, e sim Mara, porque o Senhor tem me feito passar por esta amargura, por esta situação tão difícil. Me chamem de Mara. O significado de Orfa é pescoço, nuca, aquele ou aquela que vira as costas. E ela representa o pecador que tem a oportunidade de se encontrar com Jesus, mas vira as costas para aquele que o anuncia e continua no mundo. Foi isso que Orfa fez. Ruth. Ruth significa amizade ou amiga e companheira. Amizade, amiga, companheira. E ela representa a igreja formada por pessoas de todas as nações, raças e classes sociais. Então, Ruth, mesmo ela não sendo israelita, ela se converteu, aceitou o Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e deixou aquela terra de Moabe, né, que é a terra que surgiu através de um pecado, né, uma bebedeira e um incesto. Então aquela terra, inclusive, no futuro, ela passou por problemas depois, né? Esse é assunto para outra aula. E finalmente nós vamos falar aqui, fechando a família de Ruth, né? Porque Orfa era irmã de Ruth. E depois nós vamos falar de um outro personagem que surgiu depois, Boaz. Boaz era da descendência de Judá, era um homem bem sucedido, o seu nome significa rapidez e força. E ele representa Jesus, o remidor, o resgatador, o salvador e, acima de tudo, o forte, o poderoso, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Então nós fechamos aqui a família de Ruth e suas significação. Agora nós vamos para o início da igreja propriamente dito. Vamos ver a origem da igreja, como se deu. A igreja teve início como? Qual foi a sua origem? Até aqui nós tínhamos visto uma tipologia, algo do passado que representa a igreja de hoje. E agora nós vamos ver a origem, o início da igreja. Primeiro, a fundação da igreja foi em Mateus 16, os versículos 18 e 19. Foi quando Jesus fez uma pergunta para os discípulos: quem as pessoas dizem que eu sou? Aí uns disseram assim, olha, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é um dos profetas, que é alguém muito importante. Mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro, levantando-se, disse: Senhor, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E aí Jesus aproveitou esta confissão de Pedro e disse: olha, Pedro, não foi a carne e o sangue
quem te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. E por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí ele também fez uma promessa que daria a chave do reino dos céus, e que tudo que fosse ligado na terra teria sido ligado no céu, e que tudo que fosse ligado no céu seria ligado na terra. Então eu entendo que aqui está a fundação da igreja. Edificarei a minha igreja sobre esta pedra, disse o Senhor Jesus. Então vamos ao segundo ponto, que é a construção. Todo edifício ele tem a fundação e tem a construção propriamente dita, né? Que é o desenvolvimento da obra e o acabamento desta obra. Então vamos ver, no segundo ponto, a letra A, o cumprimento da lei, a celebração da Páscoa, Lucas 22, do 7 ao 16. Então quando Jesus ele cumpriu toda a lei, né, celebrando a última Páscoa, para ele, como o líder da igreja que ele acabara de fundar, então ele cumprindo aquela lei, ele encerrou essa primeira fase e deu início à graça, que é o que nós vivemos hoje, a sexta dispensação. Dispensação da graça, dispensação da igreja, dispensação do Espírito Santo, conforme você queira chamar. Então, esse início da graça foi com a celebração da ceia do Senhor, que está também em Lucas 22, a partir do versículo 17 até o 20. Então, Jesus tomou o pão, deu graça, partiu, distribuiu e disse: isto é o meu corpo que é partido por vós. Ele também pegou o vinho, os cálices com vinho, distribuiu para os discípulos e disse: tomai e bebei, e esta é a aliança, o concerto, né? A lembrança de uma nova aliança que eu faço com vocês. Esse vinho representa o sangue que eu vou derramar por vocês. E todas as vezes que vocês beberem desse vinho, vocês façam isso em memória de mim, disse Jesus. E vamos então, a igreja está sendo construída. E agora ela é encerrada com a construção é encerrada com a organização. Então, quando Jesus ele encerrou aqui com o cumprimento da lei e o início da graça, então agora ele partiu para a organização da igreja. Nos segundos pontos, letra E, membresia, Mateus 28, 16. É necessário a gente ler isso aqui para você entender melhor como é que foi que se iniciou a membresia da igreja primitiva, a igreja que foi fundada, organizada pelo próprio Senhor Jesus. Mateus 28, 16, ele diz assim, ó: e os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. Então, Jesus mandou: olha, vocês vão para o monte, porque lá eu vou dar as diretrizes, os passos que vocês deverão seguir para se organizarem como igreja. Em outras palavras, em minhas palavras, assim quero dizer. E no livro de Atos, no capítulo 1, os versículos 4 e 5, nós vemos a continuação dessa organização da igreja. Atos 1, 4 e 5. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então aqui Jesus continua
com a organização da igreja, que nós estamos na membresia. Quem seriam os membros da igreja do Senhor? Né? Aqueles que se reuniram no monte, aqueles que se reuniriam no cenáculo, aqueles que esperariam a promessa do Pai transmitida por Jesus Cristo. E aí, como a igreja já está sendo organizada, agora nós precisamos saber a missão. Não tem como a gente organizar uma entidade e sem saber qual é a sua missão. Aí nós vamos para Mateus 28, dos versículos 18 até o 20, Jesus dá aqui a missão para os seus discípulos, para a sua igreja, que ele acabara de fundar e estava organizando. Mateus 28, do 18 até o 20. E chegando Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então nós temos aqui a missão da igreja. Em Atos 1:8, Lucas continua narrando essa missão da igreja dada pelo Senhor Jesus Cristo. Atos 1:8, nós podemos ver: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Continuando com a missão da igreja, Jesus falando aos seus discípulos, quando os encontrou, já depois de ressuscitado, essa parte aqui foi narrada pelo evangelista Marcos, no capítulo 16, do 15 até o 18, onde ele disse assim, olha... E disse-lhe: Ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, esta é a missão da igreja dada pelo próprio Jesus. Mas uma igreja fundada, construída e organizada e com uma missão, ela também precisa do que mais? De uma liderança. Então, o terceiro ponto é a liderança. Nós podemos ver isso no capítulo 21 de João, capítulo 21 de João, onde Jesus confrontou Pedro durante a prisão e o interrogatório de Jesus. Pedro negou por 3 vezes. E aqui Jesus chega para ele e o leva através de uma confissão. E aqui eu entendo que Pedro passou a ser, a partir daquele momento, o primeiro líder da igreja do Senhor Jesus aqui na terra. Então vamos ver João 21, do 15 até o 18. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas.
Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo que quando eras moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás a tua mão e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Então está aqui a liderança de Pedro. Pedro foi confrontado, 3 vezes negou, 3 vezes confessou. E no estudo do Apocalipse que nós estamos vendo semanalmente, nós vimos que quando uma palavra ou uma frase, uma sentença é replicada por 2 ou mais vezes, isso equivale ao negrito, ao itálico ou ao sublinhado nas nossas frases em português. E continuando, já que a igreja estava fundada, construída, organizada, com uma membresia, com uma missão e com uma liderança, o que falta agora? A inauguração. Na letra D, nós vemos a inauguração da igreja, que está em Atos capítulo 2, do versículo 1 até o 11. Eu não vou ler tudo isso aqui para vocês, porque senão o vídeo vai ficar muito grande, mas eu vou ler só o iniciozinho aqui do capítulo 2, ó. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, aqui é considerado a inauguração da igreja. Aí nós podemos ver também o crescimento da igreja. Igreja inaugurada, ela não pode ficar só com aquela membresia. Eram 100 e poucos membros, né, que receberam ali a promessa do Pai. Então vieram os judeus e os estrangeiros e questionaram: que confusão é essa? Que a essa hora da manhã vocês estão bêbados? Vocês beberam? O que está acontecendo? Aí o nosso líder, Pedro, já se levantou e fez um sermão impactante. E aí, através daquele sermão, se deram as primeiras conversões. Então, quando ele terminou de proclamar aquele sermão, 3.000 pessoas aproximadamente, né, se converteram e agregaram-se à igreja do Senhor. Então, a igreja, ela precisa de uma liderança, ela precisa de alguém que com fé, com coragem e com conhecimento de causa, parta para cima das investidas de Satanás. Ele disse: irmãos, são 9 horas da manhã. Quem é que bebe uma hora dessa? Quem é que está bêbado às 9 horas da manhã? Esses homens estão cheios do Espírito Santo. E aí ele citou o livro do profeta Joel, né, a promessa da efusão do Espírito Santo, e por aí foi, e acabou convencendo as pessoas. E essa igreja, ela passou por uma desenvoltura muito rápida. A partir do versículo 37, nós podemos ver, olha: e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Então, foi aí que Pedro deu aquela palavra importante, né? E as pessoas aceitaram o evangelho, as boas novas,
E essa igreja se desenvolveu assim, ó. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então a igreja cresceu e se desenvolveu. Então por aqui nós ficamos. O assunto de hoje é esse. E amanhã, domingo, dia 7, nós estaremos lá no salão da igreja com a lição propriamente dita, a origem da igreja. Aguardo vocês. Que Deus abençoe. Obrigado por assistir nossos vídeos. Curte, compartilha, se inscreva no nosso canal do Ministério Apologético Boas Novas no YouTube, @MABNovasBrasil. A nossa página no Facebook é @MABNovas. Então nos ajude a crescer, a divulgar o Evangelho, a palavra do Senhor. E eu me despeço de vocês com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue te abençoando profundamente. Até breve. Tchau.